Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No primeiro volume da obra Universo em Desencanto, na página 9, tem uma nota. Por ser o ser humano um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por essa natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependerem delas. Professor Porfírio, nós somos um centro astrológico? Nós estamos ligados com tudo no mundo? Exatamente. A cultura racional vem revelar a real situação do ser humano, provando e comprovando que nós funcionamos como um centro universal, um centro astrológico, e que em nós mesmos está o porta-voz da verdade das verdades. É muito simples e objetivo depois que a gente conhece. Enquanto a gente não conhece, as doutrinas, as filosofias, as questões metafísicas, elas se sobressaem como um pensamento vago. Portanto, a concepção desse centro astrológico, ela tem que ser percebida pela própria leitura do livro, que nos faz sentir. Claro que as provas e as comprovações já estão aí, à nossa disposição, pela história da humanidade, e quer dizer com isto que, a partir do momento que o ser humano se ligar neste centro, que é comandado pelos astros, por isso um centro astrológico, e encontrando quem está materializado neste centro astrológico, aí então a transmissão começa a funcionar. Poderíamos comparar a situação do ser humano como sendo o produto de um corpo de energia que está no espaço, disseminado em 7 partes. Então, 7 partículas, e essas 7 partículas formando este centro. Você pode aproveitar para dizer quais são essas 7 partículas? Dizer as 7 partículas não vou dizer não, mas vou dizer onde elas estão. Nós dependemos. Exatamente. Nós dependemos dessas 7 porque as partículas, aí vem aquela concepção, a palavra partícula, uma parte pequena de virtudes, vamos dizer assim, de energia. Uma está no Sol, a outra na Lua, e a outra nas estrelas, a outra na água, a outra na terra, a outra nos vegetais e a outra nos animais. Ou seja, é a parte invisível de energia que o ser humano não tinha como contactar. Mas por ele ser formado por essas 7 partículas na sua verdadeira origem, e aí é que entra o conceito de centro astrológico, aí então ele tem essa possibilidade de ligação. No ligar, ele vai saber e perceber isso tudo. Como são distribuídas essas 7 partículas que formam a origem do animal de origem racional. Há muita coisa a gente conversar no assunto, e dentro deste corpo de matéria que nós estamos é exatamente aonde nós temos uma glândula no cérebro que serve diríamos assim, de antena de tudo isso que acontece ao nosso redor. Cada um de nós é um centro, e neste centro cada um de nós tem um porta-voz. Só que, por não se conhecer, ele era frequentado, o centro, na fase espiritual, por forças que nós não conhecíamos. Eu creio que o Dr. Carlos tem muito mais coisas a falar neste sentido para as pessoas, então. Que é um grande esclarecimento que nós temos na cultura racional, que este centro astrológico, nós temos a nossa antena, que se chama a glândula pineal. Só que, por ser um centro, era frequentado por todas as forças invisíveis do campo elétrico, magnético, e que agora na fase racional pode ser, caso a pessoa queira, ser frequentado pela energia certa, que é o que está realmente faltando para a humanidade se conhecer. Eu gostaria de dizer, para quem não conhece ainda, Dr. Carlos é médico homeopata. Dr. Carlos, acrescente mais alguma coisa, por favor. Essa parte final que o Porfírio falou, os que frequentavam esse centro astrológico, ele fez uma comparação, uma analogia com o centro espírita. Os habitantes invisíveis do astral inferior, desse campo eletromagnético,
corpos invisíveis para nós, eles frequentavam esse centro dos seres humanos. Ainda frequentam de quem não se conhece, de quem não passou a se conhecer, então induzem inconscientemente a pessoa a fazer isso, aquilo outro, porque eles transmitem o pensamento. Mas eu gostaria de voltar lá ao centro astrológico, como foi lido direto do livro. Ele fala do vivente, o ser humano, o vivente é um centro astrológico. Há uma referência, para mim, muito clara ao campo biomagnético pessoal. Na época dessas mensagens, era uma coisa, início da década de 70, que saiu a primeira edição do livro Universo em Desencanto, era uma coisa que quem estudava homeopatia, quem estudava acupuntura, estava ciente que existe uma aura, um campo eletromagnético, uma energia vital, e isso era uma realidade só para quem pesquisava coisas alternativas. Agora não. Interessante é isso, que agora a própria ciência estuda o campo biomagnético pessoal. Tem pesquisas de mais de 40 anos, os cientistas chamam esse campo eletromagnético pessoal, essa aura, que é o centro astrológico, né, de modelo organizador biológico. Modelo organizador biológico, MOB, as iniciais, eles estão querendo dizer, estão dizendo que é quem coordena a formação do embrião e depois a formação do feto, e depois, quando o vivente está fora do corpo materno, da incubadora feminina, que no início desse segundo mundo a incubadora era direto no chão, era na terra, as primeiras gerações nasceram da terra, isso a gente aprende no primeiro volume. É metafísico, mas é real e é simples e claro. Então, esse campo biomagnético pessoal, quando está sendo formado, ele está sendo formado de energias astrológicas. Então vem uma programação astrológica, kármica, pode dizer, pode, no meu entender, pode dizer sim, muita gente entende o que quer dizer isso. Vem uma bagagem kármica e isso vai modelar o corpo, vai modelar o cérebro, as predisposições e tudo já nascem programados no cérebro. Os cientistas atualmente, neurocientistas, dizem que o meio interfere num cérebro já pré-programado, né, eles já reconhecem isso, reconhecem por hormônios, mas quem modela, quem define qual o nível de hormônios que aquela pessoa vai ter, está lá na genética, mas quem seleciona os genes é esse corpo de energia racional. Doutor Carlos, me permite... Centro astrológico. Isso, me permite. Isto tem alguma correspondência com o que hoje está muito em voga na mídia, que é o design, a teoria do design inteligente? Está correlacionado com isto ou não? Porque nós temos muito assunto a conversar sobre isso. Tem correlação óbvia, sim, tem correlação óbvia, né? Ainda é linguagem do artifício. Porque você está falando de modelo organizador, modelo biológico organizador, e existe uma pessoa que está realmente na mídia, até professor de química, Marcos Eberlin, e ele fala de um design inteligente em razão de que a ciência constatou tanta informação dentro do núcleo da célula, né? Que é a caixa preta do Darwin, como dizem, e que eles têm que admitir, que a ciência tem que admitir que existe realmente algo superior, que é o que eles chamam de criador. O que eu pessoalmente me reservo, me permito antecipando já uma resposta sobre esse aspecto, e é bom que as pessoas saibam bem disto, que me assusta em parte, também sou químico, é uma espécie, quase que um retrocesso da própria ciência, voltar à questão do criador bíblico. É a única coisa que me assusta nessa teoria do design inteligente. Para mim, ele tem que ser um pouco mais inteligente do que aquela criação bíblica. No final das contas, que não está errado, mas ela era muito primária e tinha que ser apresentada daquela forma. Ela está simbólica e criptografada. Eles não estão abrindo o programa. Hoje nós temos informações suficientes para saber que não tem nada fora desse contexto. Existe realmente um Criador. Existe realmente um Criador, e a cultura racional mostra aonde está este Criador. E começa com esse modelo biológico organizador biológico. Ele é que faz a junção das duas partes, de origem racional, podemos assim dizer, que é o gameta masculino e o gameta feminino, e que o racional superior nos diz: este gameta masculino é a máquina do raciocínio masculino, e o gameta feminino é a máquina do raciocínio feminino,
que quando os dois se cruzam para formar um novo ser, prevalece a lei do mais forte. O mais forte ganha do mais fraco, que é o que nós temos na genética, o mais forte sempre prevalecendo. Quer dizer, o fator dominante sobre o fator recessivo. Esta é uma informação direta que está na literatura racional, do livro Universo em Desencanto, e que, naturalmente, o nome não está dessa forma direta, mas ele nos mostra que existem essas duas partes, que são as duas energias geradoras no universo. Mas existe uma terceira parte, que é a parte exatamente do porta-voz, como nós temos nesta mensagem maravilhosa, rápida, assim, vamos dizer, muito resumida, mas que o nosso estudo prova que existe muito mais coisas a ser consideradas que não são deste conjunto eletromagnético. Quer dizer, o modelo biológico organizador, ele tem um dono. Quer dizer, existe o dono desse modelo que a ciência hoje, como o senhor mesmo disse, já constata essa existência. E esse dono é o verdadeiro pai do animal racional. Ô filho, quando você diz que o mais forte é que prevalece, no caso, então, dependendo da energia que estiver mais forte vibrando, nasce um sexo feminino ou masculino? Perfeitamente, perfeitamente, exatamente isto, literalmente está no livro. Prevalece o mais forte porque é a lei do mais forte na natureza. Porque exatamente o programa que a natureza trabalha nessa organização, né, é de apurar e cada vez aperfeiçoar mais. Porque a origem disso tudo é de um sistema que tinha falido, que é a verdadeira origem que o ser humano, com a sua ciência ainda precária, ainda não é capaz de perceber. Mas nós, em outras ocasiões, aqui podemos chamar a atenção das pessoas para este sentido, cientificamente, cabalisticamente, se for o caso, porque a cultura racional não é contra as cabalas, mas cada um tem a sua, e com isso nós podemos justificar que hoje o passo que a humanidade tem que dar é se ligar nesta energia, deste porta-voz, que está neste centro astrológico, que houve toda essa preparação natural através das transformações de vida. Por isso é que o mais forte sempre dominou o mais fraco para poder melhorar, corroborando aí a teoria evolutiva do próprio Darwin, né? Que é a parte da melhoria, mas tem a parte do Criador, que é o nosso Pai Criador. E esse é o nosso Pai Criador, que quando a gente lê o livro não percebe, porque estamos ainda atrelados a conceitos metafísicos de crenças que nos projetaram a existência daquilo que não existia. Mas a realidade estava em nós mesmos. A grande verdade do ser humano está em si mesmo, já começando a passar essa ideia para que as pessoas percebam urgentemente a necessidade da preservação da vida, o direito à vida. Antes de mais nada, mesmo que você não conheça, meu amigo, que você tenha um centro astrológico e que o seu semelhante também é, a primeira coisa que a gente deva ter como meta é o respeito à vida. São os direitos humanos na fase racional. Depois a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. E é sempre bom lembrar que cultura racional não é contra nada nem contra ninguém, é em favor de tudo e de todos. Salve.